E nesse episódio vamos conversar com as pacientes Carla e Priscila sobre como passar por essa luta e recuperar a normalidade de vida. Olá, me chamo Carla. Em 2016 eu realizei um autoexame e percebi que havia um nódulo no seio e com isso eu fui procurar um médico. Eu fui diagnosticada com câncer e logo em seguida a gente começou os tratamentos, né? Já sugerido pelo médico mastologista, que na época fez a indicação de quimioterapia acompanhado depois de uma mastectomia, que é a retirada das mamas. Oi, meu nome é Priscila. Eu vou contar um pouquinho da minha história, né, de como eu descobri o câncer de mama. Eu fiz um exame de rotina, chegando férias, né? A gente fez exame de rotina e apareceu um nódulozinho. No início eu não liguei muito porque eu achei que fosse normal. Aí, com o incentivo da minha mãe, eu procurei um especialista, uma mastologista, especialista em nódulos. E eu fui atrás, só pra deixar a minha família despreocupada de que não era nada. Só que a gente começou a fazer os exames e deu positivo. Bom, no início foi um impacto muito grande, tanto para mim como para minha família também, né? E foi um período bastante tenso com o tratamento, porque o tratamento foi um tratamento longo, que nós sabemos que a quimioterapia ela não é fácil para nenhum paciente oncológico, né? Mas foi superado. Depois disso veio a proposta da retirada das mamas. No início pensava-se retirar apenas uma mama e deixar outra mama, porque era apenas uma mama doente. Mas depois de um tempo que eu comecei a pensar, a estudar um pouco, a pesquisar, e pela minha condição genética, eu cheguei à conclusão que eu faria a retirada das duas mamas. Uma pelo tratamento, né, já definido, e a outra por prevenção. E para mim era uma novidade, porque eu só tinha 28 anos na época, né? E a gente começou a ir atrás para saber como é que é, tentar entender tentar achar o porquê disso acontecer. Então foi um pouco complicado, difícil no início de aceitar, né? Então, ao tempo, a mastologista encaminhou a gente para o oncologista, a gente começou a traçar, né, o tratamento. Começamos pela quimioterapia, depois a radioterapia. Logo no início, a gente estava tentando fazer uma cirurgia conservadora que não iria precisar tirar a mama, né? Só que com o tratamento não foi assim como a gente esperava, aí chegou o resultado da retirada de um lado da mama. Foi difícil, passamos muito por psicólogo, né, pra gente começar a fazer um entendimento do porquê que era para minha saúde, e logo depois veio uma outra notícia que teria que ser as duas mamas, né, mais difícil ainda. Começamos de novo, uma nova caminhada para tentar aceitar tudo. Foi conversado e pensado junto com o mastologista e o cirurgião plástico como seria, o que causaria, quais seriam os danos, quais seriam os pós e os contras. Depois de um período, a gente conseguiu fazer essa cirurgia, né, que foi a retirada das duas mamas, a mastectomia bilateral. E o que isso influenciou na minha vida? De uma forma bem significativa, ela veio a suprir as necessidades que, diante de um fato, de uma doença, eu olhava no espelho e dizia, como é que eu vou tirar a mama, os meus seios, e não vou mais me ver como mulher? Isso mexe um pouquinho com o psicológico da gente. Mas depois de um tempo, né, eu pensei, eu vou ficar sem a mama, mas a minha saúde... Ou daqui a pouco eu não sei, eu posso morrer se eu não tirar, se eu ficar. Então várias dúvidas e perguntas a gente começa a pensar, mas eu cheguei à conclusão que seria melhor, pela minha saúde, pelo meu bem-estar, pela minha autoestima, fazer a reconstrução das mamas. E foi isso que foi feito. Foi um momento difícil, delicado, complicado, porque a gente nunca se imagina sem uma parte do corpo, ainda mais a mulher, que é a mama, um símbolo do qual, assim, eu, né, pelo menos me orgulhava de ter. Foi devastador.
uma sensação de que nada mais iria voltar ao normal. Mas, graças a Deus, eu tive a opção de fazer a reconstrução, do qual eu achava que eu não ia ter uma autoestima boa, eu achava que eu ia ser sempre incompleta, mas não. Após a reconstrução das mamas, não foi um período fácil, porque você tem que adaptar, é um corpo estranho no seu corpo, a posição para dormir, a posição para vestir, para usar, até mesmo para você acostumar diante das pessoas que vão te olhar de uma outra forma. Nossa, ela tirou os seios, porque queira ou não, as pessoas elas falam, elas perguntam, elas olham por curiosidade, mas isso tanto importa para mim, né, como paciente que perdeu a mama. Isso para mim tanto faz, o importante naquele momento era a minha saúde. Hoje em dia eu me vejo uma nova mulher, de uma autoestima maravilhosa e uma pessoa empoderada, orgulhosa de mim mesma, porque enfrentei tudo de cabeça erguida, não fraquejei e eu tô feliz por tudo que aconteceu, porque eu consegui fazer as coisas no momento certo, tive pessoas maravilhosas do meu lado, me apoiando, mesmo aquelas que eu não conhecia, que me davam força, me ligavam, mandavam mensagem. E hoje eu sou uma pessoa feliz por tudo que aconteceu, da forma que tinha que ser. E diante disso foi bem tranquilo depois. Foi a fase difícil, mas depois veio a fase boa, que passou, a recuperação foi ótima, a cirurgia foi excelente, né? Foi uma expectativa a mais do que os médicos esperavam. E hoje em dia eu vivo bem, voltei à minha rotina normal, eu sinto uma satisfação enorme, né, de ter essas mamas de volta, de poder viver uma vida normal e feliz por ter a reconstrução da mama. Eu vivo bem hoje com a reconstrução da mama.